água, diz o Senhor. Quem tem fome, quem tem sede, vem, se alimenta de mim, beba de mim, se alimente da minha presença. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te exaltamos, Espírito Santo, nós te damos toda a adoração, porque o Senhor é bom. Amém? Amém, gente? Tem alguém vivo aí que pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, obrigado, gente. Vocês são tão abençoados quando vocês tocam. Eu sou tão abençoado. Vocês também? Vocês são abençoados? Que coisa maravilhosa, né? Hoje a gente teve o problema aí dos projetores, mas foi só um teste para saber se você estava aprendendo as letras, viu? Era só para você saber se nos outros cultos você estava prestando atenção, que agora é a hora da prova. Tem a hora, né? É assim, tem hora que é com consulta e tem hora que é sem consulta. Hoje foi sem consulta. Foi para saber se você estava por dentro mesmo, se a tua adoração depende de letra, depende de tudo certinho. Que às vezes a gente só... Deus já começa falando desde o começo de tudo, viu, gente? O culto começa antes da gente chegar aqui. O culto não começa quando o pastor pega o microfone, quando alguém diz amém aqui para começar o culto. O culto já está acontecendo. Então, às vezes a pessoa fala, aquela igreja lá não dá nem a letra. Lá. Não, a tua adoração é a tua adoração. Você não sabe, levanta a mão, fala o que você sabe. Jesus, eu te amo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, não é? Porque a gente não pode controlar, tem coisas que a gente não controla. A gente tenta fazer o melhor. Quando tudo sai do controle, a gente continua fazendo o melhor. Amém, gente? Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus, amém. Nós estamos hoje começando uma série de ministrações que fala sobre fazer a diferença, respondendo a perguntas que às vezes surgem no nosso coração, de que qual é o meu propósito, para que eu estou aqui? Às vezes a gente, como imigrantes, a gente vem para um novo país, e a gente sai da nossa rotina, da nossa vida, do nosso dia a dia, e até a gente se colocar em pé de novo, viver uma nova rota, a gente pode cair num grande erro, numa grande mentira do inimigo, em dizer que a gente chega aqui e fica perdido. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu não sei se você já passou por isso, mas lá no Brasil, vou te dizer, a minha rotina, lá no Brasil era tudo certinho, irmãos, tinha hora para comer, tinha hora para a família sentar junto, tinha hora para chegar, tinha hora para a gente estar assim, e a gente planejava as viagens, e planejava aquilo, e aí a gente sai de lá e vem para cá, e aqui até a gente entrar no ritmo do que está acontecendo, ou a onda leva a gente, lá no Rio tem uma expressão, a gente toma caixote direto, né? Quando aquela onda vem e bate na gente, a gente não consegue se levantar, ou a gente aprende que nesse novo tempo, Deus tem propósitos, e eu preciso achar uma rotina, eu preciso achar um normal que Deus vai fazer comigo, que às vezes não tem nada a ver com o que você já viveu, mas você não está perdido, Deus encontrou você, tem planos para a tua vida, tem planos para a tua casa, o inimigo já perdeu sobre você. Tem alguém aqui para crer? Já levanta a mão, começa a concordar comigo, porque eu tenho certeza, irmãos, que não há nada que possa parar, estancar, fazer retroceder, abortar os planos de Deus sobre a sua vida. Você tem propósitos, você foi chamado para isso, e isso que você está vivendo hoje pode ser um tempo de ajuste, mas não deixa de estar dentro de um propósito de Deus para você. Quantos creem nisso? Amém? Você crê nisso? E eu quero, então, diante disso, nós vamos estar falando algumas semanas a respeito dessa vida que a gente vive fazendo a diferença. Não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta também. E hoje a gente vai começar falando alguma coisa muito importante, porque se a gente parar para analisar, o meu propósito não pode estar atrelado a mim mesmo. Ou seja, não pode estar atrelado a coisas que vão perecer. Se eu tiver um propósito, há um tempo atrás, agora alguns anos atrás, uma organização chamada Pew Research, Pew de Church Pew, né, uma organização que faz pesquisas dentro da igreja, procurou saber o que dava sentido na vida de algumas pessoas. E o resultado dessa pesquisa foi que, claro, 69% dos entrevistados disseram que encontravam sentido na vida na família. 34% encontraram sentido na vida no trabalho, naquilo que eles faziam, na sua ocupação. 23% encontravam sentido em ganhar ou acumular riquezas. 20%
achava sentido na sua fé, na fé que a pessoa professava. E 19% achava sentido com seus amigos, hobbies, lazeres, tudo aquilo que ele podia desfrutar. Não há nada de alarmante nessa pesquisa, não há nada de surpreendente nessa pesquisa, mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas pegam o propósito da sua vida e atrelam esse propósito, aquilo que traz sentido, a pessoas, a recursos e a lugares que ocupamos. Muitas vezes o propósito da nossa vida está atrelado àquilo que está à nossa volta. E quando isso acontece, é um grande perigo. Porque uma coisa que mude, uma situação que às vezes saia do controle, uma coisa que às vezes desmorone sem que a gente possa fazer nada para que isso mude, pode fazer com que a gente perca a identidade, pode fazer com que a gente perca o rumo da nossa vida. Existem doenças psicossomáticas, existe um nível de ansiedade que hoje assola a nossa sociedade, existem problemas seríssimos de personalidade, de desestrutura dentro dos lares, de falta, às vezes, de postura em algumas questões, porque se nós colocamos o nosso propósito em coisas que são perecíveis, se elas desaparecem, logo perdemos o nosso propósito. Como a gente vem acompanhando, e eu oro para que isso nunca aconteça na sua vida, mas acontece na vida de muitas pessoas, uma pessoa que coloca propósito num casamento e ela vive em função daquilo, quem ela é está atrelado ao que ela faz, a posição que ela ocupa. Quando há uma crise no seu casamento, ela perde. Você já viu uma pessoa que passa por um período assim de divórcio e ela muda completamente? Ela muda da água para o vinho, você nem reconhece mais aquela pessoa, porque você pensava, meu Deus, quando estava casado era de um jeito e agora está completamente o oposto. Perdeu o rumo, porque o propósito estava atrelado àquilo que ocupava. Ainda que o casamento nos ajude a cumprir o propósito, faz parte do nosso propósito, faz parte do sentido da vida, mas não é ele todo. Às vezes a gente coloca nos filhos, e a gente vive por conta deles, e a gente cuida o melhor, e a gente faz o que a gente pode e o que a gente não pode, e tudo mais. Só que eles crescem, e às vezes tomam atitudes que às vezes a gente não controla, fazem escolhas que filho é uma bênção, irmão. Quem tem filho, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria, força eternamente para sempre. Amém. Amém, pais? Porque filho é uma bênção, porque é um ser que a gente acha que a gente tem controle. Quando é pequenininho, a gente ainda consegue controlar, mas vai crescendo, aí a gente fica ciente. Ainda dentro de casa, a gente vai vendo que a gente não tem controle nenhum, que eles são pessoas também que têm decisões, que eles têm escolhas, que eles vão no rumo do caminho deles. E aí, às vezes, a gente colocou toda a nossa expectativa naquilo. E aí, quando chega, vai embora, acontece qualquer coisa, o pai e a mãe ficam se sentindo um nada, ficam se sentindo fracassados, ficam se sentindo que não fizeram o que deveriam, que onde eu errei, qual que foi, poxa, mas eu vivi isso tudo. E aí a gente perde o sentido. Alguém que gasta horas investindo na sua carreira, que tem um trabalho, tem uma certa estabilidade que não existe, mas a gente cria mecanismos de segurança para nós, e aí você investe naquele negócio, investe, aí vem uma crise, vem uma situação, você tem que mudar de ramo, você tem que mudar de emprego, e a pessoa cai em depressão, porque ela investiu, ela foi para a faculdade, ela fez doutorado, mestrado, ela fez de tudo, e quando isso muda, a gente fica perdido. Eu estou falando isso tudo para você, não para menosprezar essas coisas que são extremamente importantes na nossa vida. Nossa família é importante, nossos filhos são importantes, nosso casamento é importante, nossos relacionamentos, nossa profissão, tudo isso é importante. Mas isso não pode ser o nosso real sentido, a fonte do nosso propósito. O nosso propósito se encontra no nosso Criador. É no Criador. Enquanto a gente colocar propósito nas coisas criadas e não jogar esse propósito no nosso Criador, nós nunca seremos bem-sucedidos. Então nós precisamos entender, eu e você, que o nosso propósito está em Deus. Você tem um propósito em Deus. Você tem algo que Deus escolheu você, que separou você, que constituiu você para ter família, para ter profissão, para ter filhos, para estar onde você está, no lugar onde você está. Mas o teu propósito não é só isso que está à sua volta. O teu propósito vem daquele que criou você. E isso que a gente precisa entender. Porque na hora que eu entendo que o meu relacionamento com Deus, e ouvir da sua boca para que eu fui criado, e entender que em cada um desses
nessas áreas da minha vida há um propósito de Deus para cumprir, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, eu vou ter resultados diferentes. Quando as crises vierem, quando as situações difíceis aparecerem, elas não me abalarão, porque a minha força e o meu propósito está naquele que não se abala, naquele que é fiel, naquele que não muda. Não tem ninguém, irmãos, que ocupe esse lugar de Deus na nossa vida, porque Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que não mente. Quantos creem nisso? Ele é um Deus que tem planos eternos, Ele é um Senhor que tem toda a sabedoria, Ele já conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe tudo ao meu respeito, Ele tem planos de paz ao meu respeito, não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Ele conhece, e se a minha vida estiver posta nele, aí sim eu cumpro bem, eu faço a diferença, eu vivo para fazer a diferença na minha vida, nos meus, à minha volta e naqueles que o Senhor me deixar se relacionar. Esse é o projeto. Então, ouvindo isso, eu preciso entender onde na palavra de Deus eu vou encontrar propósito, porque em muitas coisas nós temos que ouvir do Senhor quem nós somos. É do Senhor que nós vamos receber o que nós somos. E a partir disso que nós estamos sendo ministrados por Deus, vindo da boca do Senhor, é isso que traz chão para a gente pisar, é isso que traz estabilidade para a gente se mover. Então eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus, no capítulo, não sei se já dá, olha que bênção, gente, voltou, ressuscitou, glória a Deus. E a gente vai ter lá, Mateus no capítulo 5, a gente vai ler esse texto que fala, porque a gente vai, nessas semanas, se atentar a algumas partes da palavra, onde a gente recebe direcionamentos do que Deus diz que nós somos. Quem que nós somos? Quando Jesus está aqui ministrando aos discípulos, Ele está dando uma identidade. Essa é a sua identidade. É isso que o Senhor tem expectativas para nós. Então vamos ler lá, para a gente começar a nossa conversa hoje. Mateus 5, do 13 ao 16, está aí também no seu boletim, nas suas notas, mas você pode acompanhar aqui conosco. Diz assim, olha Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, vocês são o sal da terra. Diga comigo, sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, diga luz do mundo. Não se pode acender uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, colocam-na no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai, nós te pedimos, por favor, fala ao nosso coração nessa noite. O Senhor já está falando, desde a hora que nós chegamos aqui, o Senhor já está falando conosco. Mas agora, Pai, nós abrimos os nossos ouvidos com mais atenção para perceber o que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Ministra, traz direção. Senhor, se entrou alguém aqui precisando ouvir a Tua voz, que ela seja clara. Que não dependa de mim, Senhor, porque eu sei que eu sou vaso de barro, eu não tenho nada para oferecer, mas usa, Senhor, os meus lábios de barro, Senhor, para que o Teu Espírito toque, traga, Senhor, aquilo que só o Senhor pode falar, e que o Senhor, meu Deus, se manifeste de maneira que a gente saia daqui mais parecidos com Jesus e vivendo na realidade da identidade que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se a gente parar para pensar sobre isso, que quando nós ouvimos do nosso Criador, isso nos faz perceber coisas até mesmo em nós que nós nem sabíamos, que nós não tínhamos noção de que estavam dentro de nós. Porque quando a gente olha para dentro da gente, especialmente no momento de crise, no momento de avaliação da nossa vida, a gente pode não achar nada bom, procurar e ver um ninho de magafagafo, né? Uma coisa que a gente não consegue entender direito. Mas quando a gente olha para Deus, Ele tem palavras ao nosso respeito, é Ele quem dá direção para nós. Quando Ele olha para Gideão, lá no Velho Testamento, Ele chama Gideão o quê? De guerreiro valoroso. Gideão era um homem que estava fugindo, com medo, malhando trigo no lugar que se pisava uvas, escondido dos seus adversários. Quando Deus chega para ele, vê nele, você é valente e valoroso, você é um guerreiro, cheio de força e de coragem. Gideão olhou para ele e disse assim, eu não sou, mas a identidade veio de Deus.
Eu não sei se você está entendendo aqui, quando Davi estava lá ainda, na casa do seu pai, esquecido, Deus olhou para ele e disse, ele é rei, ele era um adolescente, ele estava no campo, cuidando de ovelhas, rejeitado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai. Deus olhou para ele e disse, você é rei. Ele poderia olhar e dizer, não sou só um adolescente pastor de ovelhas, mas a identidade vem daquele que criou. Jeremias era um jovenzinho, um adolescente, mas o Senhor disse assim, abre a tua boca e eu vou encher e vou levar você às nações. Você vai ser um pilar de ferro, uma coluna de bronze contra os teus inimigos. Ele disse, eu sou só um adolescente, mas Deus disse, não, você é um profeta das nações. Pedro e André estavam lá pescando, eram só pescadores que não estavam indo bem nos seus negócios, mas Deus disse, Jesus passou por eles e disse, vocês são pescadores de homens. Eles disseram, a gente não sabe nem pescar peixe, mas o Senhor olha para eles e traz uma propriedade, traz sobre eles uma autoridade, traz sobre eles uma identidade. Eu não sei, meu irmão, o que você está precisando, quem que você acha que você é, mas eu sei o que Deus acha ao teu respeito. Ele olha para você e diz, você é filho amado, você é filha amada, você é a menina dos meus olhos, eu não abro mão de você, você tem autoridade na sua casa, eu vou te dar, ninguém está recebendo isso aqui, eu vou te dar algo que você ainda nem viu em você mesmo, ideias vão surgir de você, habilidades vão surgir das suas mãos, negócios vão brotar do teu coração, oportunidades virão sobre você, por quem eu digo que você é, não quem você acha que é. É isso que precisa vir em nós. Porque quando a gente não é valorizado por pessoas, essas pessoas são assim, gente. Um dia ama a gente, outro dia não está nem aí para nós. Jesus já foi assim, não é? A gente aprende com Jesus, não fala nem de nós, fala de Jesus. O mesmo povo está dizendo, a gente te ama, estamos aqui para te seguir. Nas páginas seguintes estão tentando empurrar ele de um penhasco. Os mesmos que estão gritando, Hosana ao filho de Davi, são os mesmos que estão gritando, crucifica diante dele. As pessoas mudam. Se a gente tentar achar propósito em quem está à nossa volta, irmãos, se você for tentar achar propósito nisso, eu digo de carteirinha. Eu digo de carteirinha, de alguém que está aqui, que se põe expectativas em pessoas, vai andar frustrado. Alguém disse para mim outro dia, falou assim, pastor, eu não tenho condição de ser pastor, porque se a pessoa, a gente estava conversando sobre uma situação, ela falou, se isso aí que acontecesse comigo, eu já chutava o pau da barraca, eu já acabava com tudo, eu abandonava tudo, eu já ficava nervoso. E aí eu não falei para a pessoa, mas eu pensei comigo, é porque as expectativas estão no lugar errado. Porque também não é fácil, eu não digo para você que é fácil, que muitas vezes dá vontade mesmo da gente abandonar tudo, dá vontade da gente, não precisa nem ser do ministério, pode ser o seu casamento, pode ser o seu negócio, pode ser às vezes até o seu filho, né? Tem hora que a gente se aborrece, então vamos falar aqui, porque eles estão lá na salinha, dá para a gente falar sem causar trauma, né? Depois evita pagar psicólogo. Mas tem hora, irmãos, que a gente olha e fala assim, gente, o que é isso aqui, Senhor? Onde eu faço? Onde que eu desligo isso aqui, né? Onde é que eu devolvo isso aqui? Eu vou ter que botar em algum lugar, porque não está dando. Porque às vezes a gente passa por algumas situações, irmãos, que se a gente for esperar receber daquilo que a gente está investindo, nós nunca vamos ter. E a gente vai andar numa vida frustrada, descompensada. Você põe expectativas em pessoas, você investe, você ajuda, não é que você não tem que fazer, esse é o seu chamado, mas você não faz isso. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer como quem faz para o Senhor. Fazer para o Senhor é fazer para pessoas, mas é a expectativa do que a gente está fazendo. É o propósito, meu propósito é esse. Não, meu propósito é alimentar os necessitados. Você chega lá, você leva um prato de comida, o cara, a primeira coisa que ele olha, diz, mas isso aqui eu não como. Você fala, mas eu estou lhe dando isso aqui, não é? Você teve essa oportunidade de viver assim? Eu já. Você está tentando trazer propósito quando a pessoa não está recebendo, e aí você se frustra. Mas Deus sabe, quando Ele fala coisas ao teu respeito, Ele vai direto nas suas necessidades, como Ele disse para Marta naquela vez, que Ele estava lá, Maria vem para os pés de Jesus, Marta estava ocupada, ansiosa, Ele diz, Marta, não fica ansiosa, vem e aproveita a melhor parte. Ele vai falar a necessidade da nossa vida, quando Ele traz propósito, Ele traz nas áreas que a gente precisa ser trabalhado mesmo. São coisas que às vezes a gente não está no meio daquela tempestade, lá os discípulos estão desesperados, Jesus diz para ele, homens de pequena fé, vocês não têm fé o suficiente, vocês precisam trabalhar isso. É o Senhor que vai nos ajustando, porque Ele é o Criador, Ele sabe exatamente. Irmãos, a gente veio aqui, você saiu da sua casa, você veio aqui nesse culto hoje, porque você crê que o Senhor fala com você, e é Ele que conhece você, que ajusta a nossa vida, para que a gente ande no propósito dEle.
Porque a gente poderia aqui ouvir muita coisa, palavras de ânimo, palavras de motivação para você sair daqui, vencer a sua semana. E chega daquela porta ali para fora, as lutas são reais. Eu não sei vocês, esse pessoal aqui está parecendo muito abençoado, mas eu vou falar para vocês aqui. A gente sai daquela porta ali, já toca o telefone. Amanhã tem um abençoado lá no trabalho, né? A conta do final do mês, hoje é dia 25 de fevereiro, está acabando o mês. Ainda bem que tem mais um dia, né? Já está acabando. Quando está acabando, tem gente até celebrando que está acabando, né? Para começar outro. Porque as contas chegam, os problemas vêm, as ligações aparecem, as pessoas estão aí. Então não adianta eu só liberar uma palavra de ânimo para você aqui, se ali fora você é roubado dessas palavras. Mas quando você entra aqui, você ouve da boca do Senhor, de que você é mais do que vencedor. De que as lutas e as guerras não vão te paralisar, não vão estancar os planos dele sobre a sua vida. Não sou eu que estou falando para você, você ouve da boca de Deus, dizendo, eu estou contigo, eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo, eu te ergo pela tua mão, eu te dou uma nova chance, eu estou com você, eu vou fazer você pisar em lugares altos. Quando você ouve isso da boca de Deus, é diferente. É diferente, não é, gente? É diferente do que alguém está falando para você, vai dar tudo certo. Não, mas quando você ouve do Senhor dizendo, Ele vem e te ajusta, para de se estressar tanto, você está muito estressado, acalma a tua alma, eu vou te trazer mais para perto do meu coração, confia mais, se abra mais, perdoe mais, se lance na minha presença mais, saia daqui para viver uma vida de oração, vai me buscar e eu vou fazer você me encontrar de uma forma sobrenatural. Irmãos, são coisas que mudam a nossa vida, é verdade ou não é, irmãos? Então a gente precisa parar para entender o que o Senhor está falando para nós. E quando nós entendemos que na minha vida eu preciso experimentar essa diferença, que eu não sou como aqueles que não conhecem o Senhor, eu conheço a Jesus. O Espírito do Senhor habita dentro de mim, então eu não posso viver como eles, sem rumo, sem esperança. Eu não posso abrir mão dos princípios, das promessas de Deus. Eu preciso viver essa diferença. E não só para mim, mas essa diferença precisa alcançar os outros. Eu preciso parar para entender o que o Senhor está dizendo a meu respeito. E quando a gente vem para esse texto que nós lemos, nós estamos entendendo ali que Jesus está no início do seu ministério. Logo depois das bem-aventuranças, essa é a primeira vez que Jesus libera uma palavra de direção, de identidade sobre a vida dos seus discípulos. E ele dá para eles ali duas coisas muito essenciais que nós precisamos entender. E eu quero que a gente saia daqui nessa noite, debaixo dessa verdade, debaixo dessa realidade. A primeira coisa que a gente vai entender ali é que o Senhor está dizendo para nós que nós somos o sal da terra. Irmãos, preste bem atenção. Quando a gente pensa em sal, a gente logo pensa em tempero, em dar gosto, em aprimorar, em ressaltar o gosto de algo. Porque comer algo sem sal é muito ruim, não é, gente? Então no acompanhamento da semana que vem pode caprichar no tempero, tá bom? Mas quando a gente está comendo uma coisa sem sal, é uma coisa sem gosto, sem vida. O sal faz toda a diferença. Mas quando Jesus está falando sobre o sal, Ele não está falando somente do tempero, em trazer o gosto, ainda que a nossa vida traga esse diferencial, a qualquer lugar que vá, precisa trazer esse diferencial. Mas quando Jesus está falando, Ele está falando numa época onde não havia refrigeração. E ele está falando sobre um processo que era muito comum naquela época, de usar o sal para desacelerar o processo de putrefação de algo. Então você sabe que algo ali, as carnes, aquilo que precisava ser conservado, era embanhado de sal. Hoje a gente tem um exemplo disso, que é a carne de sol, né? A carne seca. Você vê que ela é banhada de sal, ou um peixe, ou um bacalhau, que às vezes precisa gastar mais tempo, durar mais tempo, então ele é envolto em sal, e o sal tem essa propriedade de manter algo no seu estado natural, sem estragar. Então quando Jesus está falando sobre isso, Ele está dizendo para a sua igreja, vocês são o fator pelo qual a ira de Deus, o fator pelo qual o julgamento do Senhor será adiado, porque vocês estão no meio da sociedade. Irmãos, isso é tão importante para nós, em perceber que nós somos o sal da terra, porque sem a igreja de Jesus atuando sobre a terra, o pecado já tinha tomado uma proporção muito gigante. Nós, como igreja do Senhor, nos colocamos na contramão daquilo que a sociedade prega como comum, quando Deus diz que não é comum. Nós, como sociedade, temos esse papel. É o nosso dever de, em amor,
de uma maneira nítida, clara, de uma maneira convicta, cheia de fé e de temor a Deus, nos colocar contra algumas coisas que a gente não pode aceitar. Se não fosse a igreja, a sociedade já tinha desmoronado. Se não fosse a igreja, o mundo já teria acabado. Mas é porque nós estamos aqui como sal, nos colocando na contramão daquilo que está vindo contra nós. Quando a sociedade diz que algo é casamento, que a gente sabe que na palavra de Deus não é. Quando a sociedade diz que algo é permitido, que a gente sabe que o Senhor é contrário, e a gente se levanta e a gente diz, a gente não aceita isso. Nós não vamos deixar com que isso aconteça. Nós vamos nos posicionar a favor do Senhor e contra a agenda desse mundo. Irmão, é isso que traz ainda um adiantamento, ainda a ira de Deus, o julgamento de Deus não vem, ainda que haja sofrimento, mas a punição eterna de Deus não vem, porque você, eu, estamos nos colocando nesse lugar. Foi a mesma coisa quando o papel da igreja como sal, para que a gente veja isso acontecendo na vida de pessoas, a gente não pode abrir mão de abrir a nossa boca e pregar, porque é a nossa pregação, é a nossa voz, é o nosso posicionamento que vai dar oportunidade de arrependimento. Jonas, quando chamado por Deus para ir até Nínive, uma terra que matava os profetas, que era uma terra cheia de pecado, uma terra terrível, ele vai contra a vontade, sem querer estar onde ele estava, mas ele prega nas ruas de Nínive, veste saco, põe cinza sobre a cabeça e diz, arrependa-se que está chegando o juízo de Deus. O rei daquele lugar ouve aquela palavra, entra no seu coração aquela palavra, ele reúne todo mundo e diz, nós vamos estabelecer um jejum, ninguém mais come, ninguém faz mais nada, nós vamos nos arrepender, e porque eles se arrependeram, Deus voltou atrás no julgamento que haveria sobre Nínive e disse, não haverá mais morte sobre aquele lugar. É bem sabido de nós que Jonas ficou bastante bravo com essa decisão, Deus teve que tratar com ele, mas o ponto aqui é que a condenação para aquela cidade foi adiada, porque houve pregação de um profeta. Meu irmão, eu estou dizendo isso para você, onde que isso se aplica na minha vida e na sua vida? Muitas vezes, e eu quero trazer isso aqui como um recado profético de Deus para você, tem muitas coisas que você está se colocando, se posicionando em Deus, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, e você está dizendo assim, não está dando certo, não está trazendo resultado, isso aqui só vai me prejudicar, mas eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você, não desista, continue se colocando na brecha, continue fazendo frente às hostes do mal contra a tua casa, contra o seu lar, sabe por quê? Seu casamento está de pé porque você está lá, sua casa está de pé e seus filhos ainda não foram condenados porque você está lá orando, o seu trabalho ainda está prosperando, é porque você está plantado naquele lugar. É por isso que muitas vezes, irmãos, o inimigo quer que você saia dos lugares que você precisa estar, o inimigo quer confundir a sua mente e dizer, para com isso, abaixa a guarda, para de falar, deixa de orar, entrega isso nas mãos de Deus, como quem diz, desiste disso, porque não vai dar certo. Mas eu vim aqui da parte do Senhor nessa noite, dizer para você, está dando certo, meu irmão. Não perca as suas forças, se ainda há uma oportunidade de transformação, é porque tem sal lá na tua casa, é porque tem sal lá na tua empresa, é porque tem sal aqui na cidade de Orlando, é porque tem sal. Tem sal. Tem lugares que Deus está plantando você, que tem gente aqui já disposta a abrir mão, está dizendo, não vai dar certo, não, isso aqui não, é melhor a gente parar com isso aqui. Ou então um filho que está se revoltando, e você diz, não, é melhor eu pegar mais leve. Não, claro, com amor, claro que você não é maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, nem eu, nem você, não é porque a gente é salvo, então agora a gente se sente superior, pelo contrário, nós somos só instrumentos do Senhor. Tem hora, irmãos, que a gente precisa, qual que é a diferença que a gente vai fazer? Primeiro é proclamando, mas segundo também é intercedendo. A intercessão faz toda a diferença. É a oração que sustenta, irmão, cada área dessa tua vida que você está vivendo. Se não fosse a sua oração, irmão, se não fosse você ali intercedendo, se não fosse você clamando, as coisas estariam muito piores. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você, continua orando. Ninguém está vendo você orar, mas ninguém pode impedir a tua oração. Alguém pode calar a tua voz, alguém pode botar você para fora, alguém pode parar de falar com você, mas ninguém vai segurar a tua oração. É a tua oração que faz toda a diferença na vida do teu lar, na vida da tua casa, na história da tua família.
Existem mulheres que às vezes ficam desanimadas com seus maridos, aí você já, a própria Bíblia diz, né, irmãs, que uma mulher rixosa é pior do que uma goteira. O que isso significa? Já viu uma goteira? Senta debaixo, né? Tortura chinesa, a goteira só pingando, aquela goteira que não para. O que isso significa? Só o falar não adianta. Tenho certeza que se você já falou tudo que você pode e não mudou, está na hora de você dobrar o joelho e começar a orar. Para o marido a mesma coisa. Se você já tem expectativas, porque às vezes a gente põe as expectativas lá em cima e a gente não é correspondido, e quem não precisa mudar não é o outro, somos nós. E quando a gente começa a orar, a gente começa a perceber, o Senhor começa a mostrar. Sabe, irmãos, existem coisas que você é sal na sua casa, você é sal na vida dos seus filhos, você é sal nessa igreja, você é sal nessa sociedade. Não é porque você está aqui, que às vezes você não fala a língua, que qualquer coisa não, mas o Senhor te plantou em certos ambientes, porque ali o Senhor está dando graça para que o juízo de Deus ainda não venha sobre aquele lugar. Tem amizades e pessoas que você precisa estar conectado, sabe por quê? Porque é a oportunidade que Deus tem de ainda agir na vida daquelas pessoas. Aí o inimigo tenta fazer com que você saia, abandone. O inimigo tenta fazer você sair e deixar aquela pessoa liberando, que Deus a tenha. Não, mas o Senhor está te colocando ali, às vezes não tem outra oportunidade, parece que o Senhor está punindo a gente. Porque a gente está orando para Deus abrir uma outra porta e o Senhor não está abrindo. Eu sinto Deus falando aqui, gente. E às vezes a gente está orando por uma porta, mas o Senhor não está abrindo outra porta, o Senhor não está nos afastando das realidades que às vezes até nos machucam. Mas o Senhor está dizendo para você, sou eu que te sustento. O sal, quando aplicado em ferida, ele dói mesmo. O sal, quando aplicado em feridas abertas, ele machuca. Ele é algo que traz um incômodo. Irmão, tem hora que vai ser incômodo ser sal mesmo. Vai ser incômodo a gente guerrear por algo que a gente precisa guerrear. Vai ser incômodo a gente se posicionar, ver umas caras feias. Não tem jeito, irmãos. Tem hora que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque Jesus está falando aqui algo muito importante que a gente precisa perceber. Nós somos sal e o sal faz a diferença. Como? O sal faz a diferença quando nós proclamamos a verdade, gera arrependimento. O sal faz diferença quando nós intercedemos. O sal faz diferença quando a gente está próximo. Às vezes até incomodando, mas nós estamos ali. Mas a Bíblia diz, Jesus falando isso, ele diz, vocês são sal, e cuidado, porque o sal, ele pode perder a sua característica. Ele pode deixar de ser valioso. Ele pode perder a sua propriedade. E aí não vale de mais nada. Irmão, aí gera uma pergunta para nós, será que nos lugares e nos ambientes que nós estamos plantados, tem gerado a diferença que o Senhor quer gerar através de nós? Ou será que nós já nos tornamos sal que é insípido, que não tem gosto, que não serve para nada, que já não tem mais nenhuma validade? Irmão, se alguém tirar você lá desse ambiente onde você está, se você como pai deixasse de estar dentro da sua casa, seria uma alegria para a sua família ou seria uma grande perda? Se você como funcionário naquela empresa deixasse de estar naquele lugar, seria uma grande alegria para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão, ou seria uma grande perda? Se nós como igreja fechássemos essa porta aqui hoje e disséssemos, nós não vamos ter mais culto às 6 horas na igreja Focal Point em português, seria indiferente para a comunidade à nossa volta? Ou faria com que as pessoas chegassem e dissessem, não, nós não vamos poder parar não, porque essa igreja está ajudando a minha família a melhorar, essa igreja está ajudando os meus filhos a conhecer Jesus, essa igreja está melhorando aqui a minha comunhão com Deus, ou não tem relevância, porque se a gente não estiver cumprindo o papel, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo está dizendo, se vocês permanecerem naquilo que vocês creem, aí é salvação. Ou seja, numa sociedade hoje, que tem muita gente aí, irmãos, me perdoe, mas tem muita gente ensinando para você viver de qualquer jeito, o Senhor é com você, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar, e você vai vivendo, e as portas vão se abrir. Mas, irmãos, essa não é a verdade de Deus. A Bíblia fala de vigilância, a Bíblia fala de cuidado, a Bíblia fala de você ter cuidado para não perder aquilo que você está segurando, aquilo que você ganhou de Deus, porque se você não cuidar, você pode perder. E aí, irmãos, quando lá no seu trabalho você abre oportunidades, na sua vida pessoal, você vai deixando de lado, você vai abrindo mão. Irmãos, em nome de Jesus, não dá para a gente se tornar de sal, com as capacidades próprias que o sal tem, se tornar um sal que vai ser pisado pelos homens, não dá nem para ser adubo.
Não dá nem para funcionar de maneira nenhuma. Ele só serve para ser jogado fora, para ser lançado fora. Isso deveria gerar temor no nosso coração. Isso deveria fazer a gente tremer na nossa base. Em dizer, Senhor, será que nos lugares que o Senhor tem me colocado, será que na família que eu pertenço, será que nas amizades que eu tenho, será que nos planos e projetos que o Senhor tem para mim, eu tenho sido o fator diferencial? Será que se eu não estivesse lá, causaria algum tipo de impacto negativo para aquele lugar ou não? Porque a gente, irmãos, pode perder. Não há nada, presta atenção aqui em mim, não há nada que garanta que você não pode perder aquilo que o Senhor te deu. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que aquele que recebeu a coroa permaneça fiel até o fim. Permanecer fiel fala do trabalho que eu e você vamos precisar fazer. Que nós vamos precisar buscar o Senhor. Que nós vamos precisar buscar a Deus de uma maneira intencional. E dizer, se eu sou sal, eu preciso manter esse sal, eu preciso manter essas características que vão trazer benefício para mim e para aqueles que estão à minha volta. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo? O Senhor também traz para nós uma identidade, Ele dizendo para nós, Ele diz, vocês não só são um sal da terra, que faz com que o julgamento, o juízo seja adiado, vocês trazem essa característica de preservação, de conservação, para que a graça se manifeste, para que o perdão, para que o arrependimento se manifeste, mas vocês também são luz do mundo. E é importante a gente perceber, irmãos, que nós somos luz do mundo, porque na palavra de Deus o Senhor vai dizer que Ele é a luz do mundo. Jesus, quando Ele se revela aos seus discípulos, Ele diz, eu sou a luz que ilumina todo homem. Então, para o reino celestial, e Ele estabelece a igreja, essa agora é a identidade que eu e você precisamos ter. O Senhor transfere essa responsabilidade para nós. Nós agora somos a luz do mundo. É em nós, através de nós como igreja, no nosso relacionamento com o Senhor, que vai trazer solução e direção para aqueles que estão em trevas. Isso, irmãos, é uma responsabilidade. Isso precisa fazer com que a gente se desperte mais para a nossa vida. Para que a gente não fique tão passivo, esperando que Deus faça tudo por mim, esperando que as coisas caiam do céu, mas eu preciso assumir essa responsabilidade na minha vida. Porque a luz, primeiro, é um símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno, o diabo é o pai da mentira. O seu reino é o reino das trevas. E são mentiras de todos os lados, irmãos, nós estamos embrenhados em mentiras. Você liga a televisão, você vê a sociedade hoje por um todo, você vê todo o currículo das escolas, você vê as coisas que estão acontecendo na nossa vida, o mundo que as crianças estão vivendo, os princípios que estão sendo pregados nos ouvidos dos nossos pequenos e até nos nossos mesmos. A gente vai ver mentiras filosóficas, mentiras morais, pior, irmãos, mentiras espirituais. Gente que pega a palavra, distorce de um jeito, que se a gente não tiver a luz do Senhor iluminando a nossa mente, a gente pode cair em grandes vasos. Quem está me ouvindo aqui nessa noite, irmãos? Meu papel aqui nessa noite é despertar você no seu propósito. Porque há muito mais do que o dia a dia, as guerras, os problemas que você está vivendo. Há muito mais do que o que você consegue ver. Existe um mundo muito maior, onde o Senhor quer te levar, te dar consciência para que você se posicione nele, porque também há bênçãos muito superiores esperando por você. Há coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer. A verdade é luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. A igreja é luz do mundo, e onde a igreja chega com toda a sua influência, as trevas da ignorância, do engano, da mentira, elas precisam ser dissipadas. Você é um instrumento, irmãos, no nome de Jesus, creia nisso.
Tem gente que está com medo do que está por vir. Tem gente que fala assim, eu nem vou ter mais filho, porque, se eu vou ter filho nesse mundo tão doido. Meu irmão, na sua casa prevalece a luz do Senhor. Tem gente que diz assim, eu vou nesse mundo que está incerto, a gente não consegue ver lá na frente, como é que vai ser? Claro que você tem que andar em prudência, não estou fazendo apologia a você andar descontrolado, mas você não tenha medo de se lançar naquilo que o Senhor disse para você. Se Ele disse, abre um negócio, você vai na palavra do Senhor, porque você vai ser bem sucedido. Você anda debaixo da luz do Senhor, você não anda debaixo das trevas desse mundo. Se o Senhor está dizendo para você alguma coisa, meu irmão, você está debaixo, você é luz do Senhor. O Senhor te dá autoridade sobre os lugares que jazem em trevas. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Você está recebendo isso aí, irmão? Porque se você não quiser, eu pego para mim. É assim no reino de Deus, né? Quem não quiser, não sobra não, porque eu fico com tudo. Porque existem coisas, irmãos, que o Senhor está falando conosco, que a gente precisa ter clareza. Em segundo lugar, a luz é símbolo de pureza. As trevas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo. A iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Adultérios, roubos, assassinatos, mentira, maldade, promiscuidade são maquinados, engendrados, são praticados debaixo de um manto de trevas. Tudo que acontece de mais perverso, que está aí, que às vezes a gente nem vê, está escondido, mas onde a luz chega, ela vence as trevas, ela revela tudo que está escondido pelas trevas. A luz produz limpeza, gente, a luz produz purificação, e é essa luz que eu profetizo sobre a sua casa, é essa luz que eu profetizo sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu casamento. É essa luz que revela aquilo que não é, mas também revela o que é. É essa luz. E aí, irmãos, em terceiro lugar, a luz é símbolo de vida. Não há vida sem luz. Não vai haver luz se não houver o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese não há plantas, sem elas não haveria oxigenação. Sem oxigenação não tem sobrevivência. Então a presença da igreja no mundo, a sua presença como igreja nessa identidade é que mantém o mundo à vida. Sem a igreja no mundo, esse mundo já tinha sucumbido com o pecado. Mas para influenciar o mundo, a igreja precisa ser antes de fazer. Deixa eu repetir isso para você. A igreja precisa ser antes de fazer. Pregar aos olhos antes de pregar aos ouvidos. Quem está me ouvindo aqui? Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Ter a vida certa e não apenas uma doutrina certa. Ou seja, não é só saber o que deve fazer, mas é colocar em prática aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Isso é ser luz. Sabe, irmãos, em quarto lugar, para a gente caminhar, a luz é símbolo de direção. Se você já foi no aeroporto, com certeza todos nós que estamos aqui, você vai ver lá naquele aeroporto as pistas que são iluminadas e circunscritas por luz. Por faixas de luz, por pistas, são as luzes que dão direção. E essas luzes ajudam que o piloto possa pousar com segurança. É ela que traz direção, ela que indica o lugar seguro. A luz aponta para a direção certa. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz não tropeça. Jesus é a luz do mundo, porque Ele tem luz própria. Ele é o sol da justiça. E a igreja, mesmo não tendo luz própria como a lua, mas ela reflete no mundo a luz que o sol da justiça brilha sobre ela. Você é a luz do mundo. E em quinto lugar, a luz é símbolo de alerta. A luz é colocada nas estradas, ou até mesmo num carro que anda, você está andando, se uma luz acende, ela está apontando para alguma coisa que está errado. A luz alerta sobre o perigo, ela avisa os viajantes sobre a necessidade de cautela. É assim que nós precisamos estar posicionados. Eu e você, como igreja do Senhor, proclamando ao mundo a sua voz profética. A igreja exerce esse papel de atalaia. Mostra o mundo o perigo grave que é viver desapercebidamente do pecado e do juízo que está por vir. Eu e você precisamos falar mais sobre isso, irmãos. Lá no seu trabalho, abra a sua boca e fale de Jesus para as pessoas. Perto, nos seus relacionamentos, seja um instrumento de Deus. As trombetas estão prontas para tocar, o rei já está voltando. Ele quer encontrar pessoas que estejam lavadas, suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se não tiver isso, meu irmão, não tem chance para nós.
A igreja é um alerta. Quem está ouvindo aqui o que o Senhor está falando para nós? Esse é o Evangelho. É o Evangelho de boas novas. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. É isso que a gente precisa pregar. E em sexto e último lugar, a luz é símbolo de calor. A luz é fonte de aquecimento. Sem luz a gente não suportaria o frio glacial das baixas temperaturas. A presença da igreja é que faz a vida suportável nessa sociedade. Você tem noção de que você é uma peça fundamental no plano de Deus para esse lugar? Você tem noção de que Deus te tirou de onde te tirou, te plantou aqui, porque nesse lugar onde nós estamos plantados, o Senhor quer que nós entendamos a nossa identidade, caminhemos nela, para que a gente cumpra os seus propósitos. E às vezes, irmãos, a gente está apegado às coisas que a gente não tem, a gente está apegado às coisas que não são, a gente está apegado nos resultados que a gente ainda não experimentou, e está se achando perdido, quando o Senhor está olhando para nós e dizendo: é agora, eu estou te levantando para esse tempo, eu estou escolhendo você para esse momento, eu tenho planos para você, é agora, o que eu quero fazer é nesse momento, agora. Eu quero terminar, irmãos, com uma parábola, se os meninos quiserem subir para a gente ministrar, e orar junto com você. Eu quero orar junto com você como igreja. Eu quero te lembrar de uma parábola que Jesus nos chamou para pensar sobre ela, que é a parábola do casamento. E nessa parábola do casamento, e é o nosso último ponto, a gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz, mas Jesus disse, vocês precisam viver para que o Pai seja glorificado em vocês. Vocês estão vivendo para a glória de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, lembre-se disso. Você está vivendo para a glória de Deus. Nessa parábola do casamento, Jesus conta essa parábola que havia um grande casamento. Então o pai manda chamar, o pai do noivo manda chamar então os convidados. E havia 3 grupos de pessoas naquele convite. Uns disseram: eu comprei um campo, preciso vê-lo. O outro disse: eu comprei uma junta de bois e preciso testá-las. O outro disse: eu não posso, me casei agora, eu tenho que desfrutar. Eu não tenho como sair do meu momento de prazer. São 3 grupos de pessoas que dentro de um propósito para cumprir aquilo que o Senhor está chamando, podem dar todo tipo de desculpa, porque existem desculpas reais. Eu tenho um campo, preciso testá-lo. Estou ocupado com os meus negócios. Tenho uma junta de bois e preciso testá-la. Existem projetos que eu não posso abrir mão agora. Eu tenho que desfrutar da minha própria vida, ou seja, eu tenho os prazeres. Quando chegar a época, eu vou. Dentro do propósito de Deus, irmãos, não há como você adiá-lo. O Senhor está chamando você para viver o propósito que Ele chamou você para viver. E tem muita gente que sabe qual é. Tem muita gente fazendo guerra de braço com Deus. O Senhor está chamando você, o Senhor está posicionando você, o Senhor está te colocando em posições que, como luz, você está dentro de uma candeia. Jesus está dizendo lá: não dá para botar luz dentro de uma vasilha e deixar guardada. Não tem sentido isso. E para essa luz sair, precisa quebrar esse cântaro, precisa quebrar essa vasilha. E tem situações que você está vivendo que está quebrando você, está quebrantando você, está expondo você. Não é para humilhar você, mas é para que a luz de Jesus brilhe através de você. Tem certas situações que você está sendo pressionado a se posicionar. Tem certas amizades que estão testando você. Conversas que você tem que às vezes você sai até pesado, porque você deveria ter falado coisas que você não teve coragem de dizer. Tem lugares que o Senhor está colocando você, que você sabe qual é o propósito da sua vida, você sabe o porquê que Deus chamou você, você tem consciência de que o Senhor tem planos e projetos, e às vezes você não tem se sentido ainda à vontade. Tem alguma coisa ainda faltando, porque você está fugindo dos propósitos que Deus tem para você. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu sei que Deus está falando. Eu não sei quem é que está debaixo dessa palavra, mas eu sei que essa palavra é para alguém que está aqui hoje. O Senhor está te fazendo se posicionar na sua identidade. Você não foi criado para ser mais um,
Você não foi criado para ser alguém que vai ser aos olhos do mundo bem-sucedido, viver um sonho. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus. O Senhor te escolheu antes do teu nascimento, ainda no ventre materno. O Senhor disse: eu vou escolher essa pessoa para mim, ele é meu. E aí quando você tenta sair do propósito de Deus, o Senhor te chama de volta para Ele. E você tenta fazer outra coisa, não é bem sucedido, e o Senhor traz você de volta. Tem gente que está lutando, correndo para cima e para baixo, vivendo situações que estão sendo difíceis, estão arrancando lágrimas dos seus olhos. Tem gente que está começando de novo, todos nós aqui, né? Recomeçando. Quando nós não estamos no processo de chegar aqui, em alguns momentos da nossa vida parece que a gente está recomeçando. Parece que tudo estava indo tão bem, de repente tudo caiu no chão. E agora você vê aquele monte de entulho e diz: e agora, Senhor? E o Senhor te diz: arregaça as tuas mangas, força no trabalho, que eu vou fazer coisas novas. Porque esse é o propósito. Enquanto você não estiver no propósito, enquanto você não estiver vivendo o propósito de Deus, enquanto você não estiver debaixo daquilo que Deus diz que você é, se prepare para construir castelos da areia. Mas quando você ouvir e se submeter e dizer, não disser mais para o Senhor: agora não, Senhor. E não disser mais para o Senhor: eu jogo para amanhã, eu deixo para depois. Quem sabe quando isso assim resolver na minha vida. Mas enquanto você não fizer pazes com isso e disser: eu vou viver o propósito de Deus, aí se prepare, porque pode parecer difícil, mas o Senhor vai te colocar sobre uma rocha inabalável. Estou liberando uma palavra aqui, irmãos, como profeta de Deus para a sua vida, porque você não vai perecer, você não vai sucumbir, você não vai parar naquilo que o Senhor te chamou. Os homens não te valorizam como Deus te valoriza. As situações dessa terra não se comparam aos presentes que Deus tem para você guardados no céu. Esse é o tempo da gente se render ao propósito do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Erga suas mãos ao Senhor. Todos nós que estamos aqui agora, eu quero orar por você, porque eu sinto fortemente pessoas que estão enlaçadas, pessoas que estão tão envolvidas com aquilo com o sistema que você criou à sua volta, com as expectativas, com as mentiras que esse mundo ofereceu, que é difícil de você se livrar disso. Mas hoje o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não vai se perder, você não vai deixar de ganhar, você não vai deixar de ser visto, você não vai deixar de ser lembrado, porque quem guarda a sua vida é aquele que não falha. Quem é por você é aquele que era antes da fundação do mundo. Quem conhece os teus caminhos é aquele que ordenou todos os passos da sua vida quando eles ainda não existiam. Ele se chama o Senhor dos Exércitos. Ele se chama o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é por você, Ele é pela tua casa. Então não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de falar, não tenha medo de ser sal, não tenha medo de ser luz, não tenha medo de viver para a glória de Deus. Chega de desculpas, chega de procrastinação, chega de adiar aquilo que Deus quer fazer agora. Ele quer fazer agora. Eu quero levantar um clamor pela sua vida, mas eu quero pedir que você, se essa palavra é para você, você precisa se posicionar. Se você precisa dar um passo e dizer: Senhor, me fortalece. Eu não tenho andado na identidade que o Senhor criou para mim, mas a partir de hoje, eu quero isso, Senhor. Eu preciso disso. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, eu quero orar junto com você. Eu já estou aqui, eu preciso disso. Sai do seu lugar, vem cá agora, eu quero orar juntinho com você. Pode vir, traz a sua família, traz a sua casa. Não há vergonhas em dizer: eu não estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Vergonha é continuar do mesmo jeito que está, é voltar para casa da mesma forma. O Senhor está te dando uma oportunidade de você vir. Nós estamos em família e você precisa vir. Vem, rompa com tudo agora. Rompa com esses laços, rompa com as mentiras. Diga: Pai, eu preciso do Senhor.
Eu preciso me posicionar. Eu não tenho me posicionado, mas eu quero, Senhor. Eu não vou abrir mão dos planos do Senhor para mim. Onde você está? Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Essa é a hora. Esse é o momento. Isso, vem mesmo. Essa é a hora, esse é o momento. Chega. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. É algo muito sério que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Porque hoje o Senhor está te munindo de uma força que você não tem. Tem gente que não tem força nem para sair do lugar. Há um peso de acusação tão grande nos teus ombros que você não tem força para sair. Você sabe o quanto você precisa de uma guinada na sua vida. Você sabe que não dá mais para continuar dando um passo nessa direção que você está andando, porque ela tem gerado morte e destruição até aqui. Mas o Senhor está te dando uma chance de se humilhar diante do Senhor, porque aqueles que se humilham diante dele, o Senhor vai exaltar. Eu quero te dar essa última chance, e diante de Deus, não sou eu que estou te chamando, mas é o Senhor que está te convocando agora. Eu não posso fazer nada por você humanamente. Eu não tenho nada como fazer por você. Se você não vier ou vier, para mim não muda nada. Eu já estou aqui. Mas hoje o Senhor está te chamando. E está te dizendo até onde nós vamos. Até onde nós podemos ir. Será que eu posso mexer em áreas da sua vida para te fortalecer? Será que você me deixa entrar em áreas que você tem mantido fechadas até agora? É o seu pessoal com Deus agora. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Essa é a hora de Deus para você. Se você sabe que você não está vivendo o que o Senhor tem para você, essa é a tua chance. Esse é o teu momento. Essa é a hora de você romper com tudo aquilo que te prende e dizer: Pai, eu preciso de Ti mais do que qualquer coisa. Eu preciso do Senhor. O Senhor está aqui assentado no seu alto sublime trono. Eu vejo o Senhor sentado aqui com um sorriso no rosto, com as suas mãos estendidas e dizendo: eu te quero, filho. Eu te amo, filho. Eu tenho planos e projetos para você que você nem imagina. Não tenha medo de expor essa ferida. Não tenha medo de quebrar esse cântaro, porque o que vai sair de você é luz. Você é luz. Eu amo você. Eu tenho planos e projetos para você que não podem ser frustrados. Oh, meu irmão, há um poder de Deus sendo derramado aqui que você não tem ideia. Há um poder que quebra julgos. Há uma unção que quebra cadeias. Há uma alegria perene que vem sobre o teu coração. Há uma força que vem de Deus. Esse é o tempo de você romper no Senhor. Esse é o tempo de você romper com você mesmo e dizer: eu não vou deixar ninguém me impedir de viver tudo que Deus tem para mim. Essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de ouvir da boca de Deus o quanto Ele nos ama. Você que ficou no seu lugar, estenda a sua mão para cá. Me ajuda a orar por esses corajosos, por esses valentes, por esses homens e mulheres que dizem: Senhor, não dá para viver longe do Senhor. Não está dando, Senhor, para viver desse jeito. Enquanto o pastor Sérgio, o João vão nos ajudar tocando essas pessoas, o pastor está aqui na frente, orar também por eles. Deus vai te tocar. Só nós só vamos tocá-los como um toque de Deus. Um toque poderoso, um toque de vida, um toque de cura. Não há condenação, você está no Senhor.
As coisas antigas já estão passando. O Senhor, a partir de hoje, faz coisas novas. O Senhor faz coisas novas. Pai, o Senhor nos chama, porque o Senhor tem uma identidade para ser liberada sobre nós. Uma identidade que vai maior do que recursos, maior do que pessoas, maior do que posições. Nós oramos, Deus, colocando a nossa família no altar. Nós oramos colocando a nossa vida no altar, Senhor. Não dá para continuar dessa forma. E a partir de hoje nós nos posicionamos do lado do Senhor. Nós dizemos: Pai, usa a nossa vida. Pai, completa a boa obra que o Senhor começou em nós. Transforma o nosso coração. Nos dá, Senhor, a oportunidade de viver nessa nova identidade que o Senhor nos chamou para viver. Nós não estamos perdidos. Nós, Senhor, não estamos abandonados. O Senhor nos chamou para viver algo grandioso. Ainda que essa terra, no corre-corre, na rotina frenética, nas demandas que a gente tem do dia a dia, nas necessidades que amanhã já nos esperam, Senhor, não são elas que determinam o nosso propósito. Nosso propósito está no Senhor. E o Senhor vai nos ajudar, Pai, a viver tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, enche essas pessoas do Espírito Santo. Traz, Senhor, agora o alívio, o consolo, a força, o poder que vem das Tuas mãos. Eu abençoo, Senhor, a vida desses irmãos. Talvez, Senhor, daqueles que não estão vivendo o propósito. Talvez daqueles que nem tiveram força, coragem para se denunciar, Senhor, para se colocar, para se expressar. Eu peço para que o Senhor traga vida onde há morte, para que o Senhor, meu Deus, traga força onde há fraqueza, para que o Senhor, meu Deus, traga, Senhor, correção onde aquilo, meu Deus, que precisa ser ajustado possa acontecer. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, complete a Tua obra em nós. Esse é um chamado da igreja. Eu me incluo, Senhor, nessa oração. Longe de mim, Senhor, querer viver uma vida que eu não tenha. Longe de mim, Senhor, querer projetar algo que eu não sou, Pai. Mas Deus, começa a partir da minha vida, começa nessa igreja e nos faz, Senhor, alguém prontos para uma grande mudança, para experimentar a diferença e para, Senhor, transbordar essa diferença na vida daqueles que nos cercam. Eu abençoo, Senhor, o Teu povo agora para uma semana de vitórias. Faça assim como quem vai receber do céu um grande presente. Abra suas mãos assim, ó, como quem vai receber do Senhor um grande presente. Pai, nos leva para viver uma semana cheia da Tua presença, uma semana de nos posicionarmos, uma semana, Senhor, para viver o tudo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo o Teu povo com toda sorte de bênçãos. E agora, Pai, ao voltarmos para o campo missionário da nossa vida, para o lugar que o Senhor nos chamou para fazer a diferença, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, rica e eterna comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um abraço nessa pessoa que está pertinho de você. Deseja ela uma semana abençoada. E você que nos visita, não deixe de sair, passar da mesa lá fora, trocar o seu cartãozinho por um presente que a gente tem para você e um cafezinho para a gente tomar junto ali, tá bem? Nos vemos no grupo essa semana. Vai na paz de Jesus, um beijo no seu coração.